Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 721 – Montanha Azul. Ansem afastou com sucesso a centopeia voadora, e ela voltou a persegui-lo pela floresta. Muitas árvores foram derrubadas em sua fúria, e muitas das outras criaturas da floresta foram prontamente despejadas. Aqueles que podiam voar dispararam assustados, enquanto outros fugiram o mais rápido que puderam a pé. Todas as outras criaturas na floresta pareciam aterrorizadas com a centopeia. Ansem abriu seu bloqueio genético e usou o Dongguan Sutra para simular o fluxo de energia do Filho da Luz de Deus. Ele aumentou bastante sua velocidade, mas mesmo assim não foi o suficiente para ganhar uma boa vantagem sobre o inimigo que o perseguia. Tudo o que ele conseguia se concentrar em fazer era correr o mais rápido que podia e não ceder às mandíbulas famintas que o perseguiam. Este monstro era incrivelmente poderoso, e era algo que o Adiraide certamente lutaria para vencer. O Adiraide não era fraco, mas o tamanho entre os dois não era comparável. A centopeia de sangue tinha um poder único que a tornava muito mais forte que o Adiraide também. A Adiraide podia se proteger, mas não conseguia deter a centopeia de sangue. Era por isso que Ansem só podia tentar escapar. Nesta floresta grande, densa e antiga, Ansem correu o mais rápido que suas pernas puderam carregá-lo. Ele vinha fazendo isso por um tempo e gradualmente perdeu todo o senso de direção. Ansem pensou em jogar fora o ovo da centopeia, mas não quis. Ansem tentou deixar o anjinho chamar a atenção da centopeia, mas era como se tivesse travado em Ansem, sem se importar com mais nada. O anjinho balançou sua grande espada na centopeia muitas vezes, mas a criatura tinha inúmeras pernas contorcidas que bloqueavam cada tentativa de ataque. Ela não conseguiu acertar. Ansem continuou correndo até que não houvesse mais árvores para fugir. Depois de deixar o dossel da floresta para trás, ele se viu diante das encostas de uma grande cordilheira. Ele não tinha ideia de onde ele tinha vindo. Ansem não teve outra escolha a não ser correr montanha acima. Ele circulou uma das montanhas e tentou lutar um pouco contra a centopeia. Ansem se sentiu estranho. Quando ele estava na floresta antiga, ele viu muitas criaturas fugindo para salvar suas vidas. Mas essas montanhas eram estéreis e não havia uma única criatura por perto. Depois de correr ao longo de 2 montanhas, ele não conseguiu ver uma única outra criatura. Era uma região monótona e sem vida, composta de penhascos cinzentos. Poucas plantas cresciam lá também. No entanto, Ansem não teve tempo de parar, bisbilhotar e refletir sobre a área em que havia tropeçado. Com o bloqueio do gene funcionando, ele estava em um cronômetro. Ele estava correndo a meio-dia e já estava começando a se sentir exausto. Seu corpo estava em agonia e ele temia que, se continuasse, seu corpo pudesse acabar danificado permanentemente. Mas, ainda assim, ele não podia parar, e desligar o bloqueio do gene removeria sua capacidade de simular o fluxo de energia do Filho da Luz de Deus. Isso resultaria na diminuição de sua velocidade e na chance de ele não ser capaz de ultrapassar a perseguição enlouquecida da centopeia. Ansem cerrou os dentes e tirou o ovo da centopeia do bolso, planejando jogá-lo na centopeia para que ele pudesse escapar da área com vida. Ele se virou para dar uma olhada e percebeu que a centopeia de sangue não estava mais atrás dele. Na verdade, a centopeia estava perto do sopé da colina, apenas gritando para Ansem. Não foi atrás dele, como se estivesse com medo de alguma coisa. Ansem ficou surpreso, para dizer o mínimo. Ele olhou em volta e não viu nada fora do comum. Enquanto as montanhas escarpadas pareciam quase idênticas, durante sua corrida, ele se aproximou de uma montanha que era diferente das outras. As montanhas ao redor daquela em que ele estava eram cinzentas e rochosas. Mas o que ele usava agora era azul. As rochas pareciam ser metálicas. Ele não tinha certeza do que tornava essa montanha tão única, mas a assustadora centopeia apenas rugiu e não apareceu.
Apesar de seu desejo pelo sangue de Ansem, tudo o que fez foi girar e se contorcer, quebrando as rochas que salpicavam o sopé. Seu poder não importava na sombra da Montanha Azul, ele apareceu. Ansem reconheceu que algo estava errado e então ele rapidamente lançou a aura Dongguan. Ainda assim, ele não notou a presença de nada estranho ao redor. Não parecia haver vida nesta montanha. Ansem sentiu-se aliviado, pois pelo menos estava fora de perigo por enquanto. Mas ele não conseguia relaxar, pois o raio de sua aura Dongguan era limitado e não revelava tudo o que poderia estar lá. Ansem então levantou a cabeça para olhar para a montanha. A montanha era enorme e sua cabeça repousava acima das nuvens, ele não podia ver que segredos seu pico poderia ter escondido. E quanto ao resto da montanha, estava tão estéril como sempre. Era inteiramente azul, e apenas pedras metálicas residiam lá para decoração. Não havia sequer uma única folha de grama. Do que essa centopeia de sangue tem medo? Mesmo com seu bebê tendo sido cortado, ela não ousa colocar os pés aqui. Algo deve estar errado com este lugar. Ansem olhou para a montanha e não conseguiu ver nada. Através da névoa que encobria o topo. Embora Ansem estivesse curioso sobre o que poderia ver lá em cima, ele respeitava o provérbio que se preocupava com os mamíferos felinos e as consequências de sua curiosidade. Resolveu, então, dar a volta para o outro lado da montanha e descer por ali, na tentativa de escapar da centopeia. A centopeia vermelha ainda não ousava subir a montanha azul e apenas olhava para Ansem. Mas onde quer que fosse, o monstro seguia cuidadosamente. Ansem cerrou os dentes novamente e colocou o ovo da centopeia entre as rochas da montanha azul. Então, ele foi em outra direção. Ele esperava que a centopeia permanecesse, mostrando preocupação com o ovo mais do que com a pessoa que o havia roubado. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Quando a centopeia viu seu ovo, isso apenas a enfureceu ainda mais. Ele ainda não subiria a montanha azul e, em vez disso, se contorceu com maior ferocidade enquanto seguia Ansem. Suas exclamações eram ainda mais altas também, e o tom do eco foi aumentado quando sua voz miserável foi transportada pela cordilheira. O som de pedras quebrando continuou sob as pernas trêmulas da centopeia enquanto seguia o ladrão de ovos. Grandes marcas e fendas foram deixadas em cada rocha devastada. Esse cara realmente me quer morto. O coração de Ansem afundou. Ele imaginou que o melhor que poderia fazer agora era usar seu anjinho para pegar o ovo e levar o monstro embora. Mas assim que Ansem estava disposto a fazer isso, ele de repente ouviu o som de um sino no topo da montanha. Dom! O som de um sino antigo tocou do alto, ecoando pela extensão das montanhas. Isso fez com que a energia dentro de Ansem se transformasse em caos, e ele rapidamente executou o Dongguan Sutra para reprimir seu fluxo perturbado. Dom! Quando a campainha tocou novamente, um poder estranho fez com que a energia dentro dele se enrolasse e girasse em turbulência mais uma vez. Ansem cerrou os dentes e continuou lançando o Dongguan Sutra para acalmar a energia inquieta e lutar contra o tom misterioso do sino. O som do sino era muito bonito. Ele possuía um certo poder que lançava o que parecia ser uma onda sônica, dissipando a névoa e as nuvens que obscureciam o pico da montanha. Como uma cortina sendo puxada, toda a montanha azul foi então revelada. Havia 6 tons de sino diferentes no total, e Ansem conseguiu se segurar contra o barulho deles. Mas depois, levou meia hora para consertar a energia que havia sido perturbada dentro dele. Lentamente, ele abriu os olhos. A névoa que cobria o pico havia desaparecido e agora apenas fiapos circundavam a montanha. Você podia ver as nuvens a 1000 metros de distância da encosta da montanha, pois não havia mais nuvens dentro ou além do círculo. Ansem olhou para o pico da montanha azul e tentou ver o que havia ali. Ele estava ansioso para saber de onde exatamente o sino havia dobrado. Capítulo 722 Abrigo Azul. Tradutor, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. As pupilas de Ansem encolheram. Ele viu um misterioso abrigo azul residindo no topo do pico.
Sua presença ali era como um castelo, empoleirado nos céus. O abrigo azul parecia robusto, no entanto. Muitas partes do prédio caíram e desmoronaram. Até o portão da parede frontal havia caído, sucumbindo a montes de poeira. O lugar parecia ter sido abandonado há muito tempo. Abrigo? Como pode haver um abrigo aqui? Eu me pergunto, é um abrigo humano ou espiritual? Ansem observou o abrigo distante o melhor que pôde, mas não viu muito. Embora parecesse ter se deteriorado com a marcha implacável do tempo, ainda parecia sólido, talvez até operável. Parece que o abrigo não é o lar de nenhum humano ou criatura. Se for, por que estaria no estado em que está atualmente? Mas, novamente, por que a centopeia de sangue teria tanto medo disso? Não vai até mesmo subir o mísero sopé desta montanha. Será que uma criatura assustadora reside no abrigo? Talvez. Enquanto Ansem ponderava sobre o estoque de perguntas que agora lhe ocorriam, ele viu a centopeia de sangue começar a se mover novamente. Depois que o abrigo quebrado se revelou, a centopeia de sangue possuía o que parecia ser uma coragem renovada e escalou a montanha com raiva atrás de Ansem. Ansem congelou e, quando descongelou logo depois, rapidamente saiu correndo montanha acima. O monstro provavelmente acreditou que o abrigo estava completo, o que impediu seu avanço inicial. Mas agora que sabia que o abrigo era uma ruína abandonada, subiu a montanha sem medo. Ansem não teve outra escolha a não ser ascender. Ele apressou seus passos rápidos para devagar e subir até o abrigo. Era uma estrutura decadente e não parecia que alguém morasse lá, mas se ainda houvesse um teletransportador dentro, e ainda estivesse funcionando, ele poderia escapar voltando para a Aliança. Mas antes que Ansem pudesse se teletransportar, ele pensou que seria melhor comer o ovo primeiro. A centopeia de sangue estava rapidamente alcançando Ansem, que agora estava parado na frente do abrigo azul. Ele notou que a estrutura era composta de metal azul. Com uma construção tão robusta, Ansem ponderou quais eventos podem ter levado à sua ruína e queda. Uma parede de metal de 20 metros de altura e poucos metros de largura se estendia por alguns quilômetros. Ao longo de seu comprimento, foi quebrado e arruinado em vários locais diferentes. Ansem observou o abrigo coberto de poeira e ponderou quantos anos se passaram desde que uma pessoa pôs os pés dentro dele. Ansem ficou bastante extasiado com a descoberta de um abrigo abandonado. Tudo o que ele teria que fazer agora era encontrar um teletransportador e sair. Por mais poderosa que fosse a centopeia, ela não conseguia segui-lo. Ansem correu para dentro do abrigo e atravessou a poeira espessa que se acumulou tão profundamente que parecia neve. A centopeia de sangue seguiu Ansem até a frente do abrigo. Hesitou por um momento antes da entrada, mas ainda decidiu segui-lo para dentro. O abrigo de metal azul tinha muitos prédios derrubados, e muitas estruturas tinham apenas uma ou duas paredes desgrenhadas restantes. Alguns foram cortados ao meio ou até tiveram seus telhados raspados. A corrida de Ansem o manteve zigue-zagueando para a esquerda e para a direita entre os restos de prédios e construções antigas, para evitar a perseguição da centopeia. Mas agora, ele estava ficando exausto. Ele convocou o anjinho e deu a ela o ovo, pedindo que ela voasse para longe dele para o outro lado do abrigo. A centopeia de sangue gritou para Ansem, mas se virou e começou a perseguir o anjinho agora. Ansem finalmente conseguiu um momento de alívio. Ele se moveu pelo abrigo decadente em busca de um teletransportador que pode ter se saído melhor do que o resto da área. Ele vasculhou vários prédios em ruínas e ainda estava pasmo com a devastação. A área inteira estava uma bagunça, com estilhaços e pedaços de metal retorcido espalhados por todos os cantos. Mas até agora, infelizmente, ele não conseguiu encontrar um teletransportador em bom estado. Em sua busca, ele tropeçou em uma praça que continha um campanário meio derrubado em seu centro. O sino era feito de cobre azul e exalava uma aura de mística. Entalhes estranhos foram gravados no metal de sua composição, com muitas das formas desenhadas lembrando insetos. Ansem viu este sino azul e se perguntou, se este lugar realmente foi abandonado, por que 6 sinos tocaram antes?
Ansem olhou em volta, observando a poeira espessa que cobria cada fenda do abrigo perdido. Ele não viu pegadas ou marcas que sugerissem ocupação. Até o sino azul estava coberto de poeira e cinzas. Ele acreditava que deviam ter passado anos desde que uma pessoa tocou no sino pela última vez. O sino de dobramento não poderia ter sido este. Ansem bateu as asas e voou para a torre do sino para olhar mais de perto. Ansem foi então atingido por uma surpresa repentina. Havia um corpo dentro da torre do sino que parecia um humano em roupas ásperas. Através da decomposição ao longo do tempo, o corpo era pouco mais que um esqueleto coberto de poeira. Ansem convocou uma lança para cutucar as roupas que outrora vestiam o falecido. Com pouco esforço, as roupas e os ossos se desfizeram em cinzas. Este era um abrigo humano que foi atacado por alguma criatura assustadora. Ansem desceu da torre do sino e pisou no abrigo com um pouco mais de cuidado desta vez. Ansem convocou sua super-armadura, caso algo infeliz estivesse prestes a acontecer. Como não havia outros humanos por perto, ninguém o veria ou o reconheceria. Os edifícios de metal caídos estavam por toda parte, e ele não conseguiu encontrar um único edifício que tivesse sido deixado intacto. A maioria das casas não continha teletransportadores, e os que Ansem encontrou estavam quebrados e pararam de funcionar. Ansem descobriu mais tarde muitos outros restos de esqueletos semelhantes ao primeiro. Por alguma razão, bastou um pequeno toque para que os restos se desintegrassem e desmoronassem completamente. Ansem havia procurado em metade do abrigo até agora e ainda não havia encontrado um único teletransportador em funcionamento. O anjinho estava do outro lado, mantendo a centopeia de sangue ocupada. Ele não gostava de se aventurar dessa maneira. Estranho. Além do sino de cobre azul, não há nenhum outro campanário aqui. Não há nenhum outro sino. Que sinos eu ouvi? Ansem pensou, confuso. Enquanto Ansem estava pensando profundamente, ele ouviu os sinos misteriosos tocarem mais uma vez como um trovão. O choque foi tão forte que ele quase desmaiou. Ansem rapidamente executou seu Dongguan Sutra para reprimir a energia dentro dele. Levantou a cabeça e viu que o sino da torre do sino tocava sozinho. Nem mesmo um vento forte roçou nele, mas ele dobrou. Por que isso está acontecendo comigo? Por que a campainha toca sozinha? Ansem fez o possível para acalmar a energia dentro dele, enquanto olhava para o sino. O anjinho e a centopeia de sangue pararam de lutar, como se ambos também fossem afetados pelo sino. Dom! O sino azul tocou novamente, em um tom ainda mais assustador do que antes. Foi alto, como uma explosão detonando bem no tímpano de Ansem. Capítulo 723, Sino de Cobre Azul. O badalar do sino, quando ele estava mais abaixo na montanha, não era tão forte quanto o que ouvi agora. Por estar tão perto dela, cada toque era como um raio que convulsionava seu corpo e o fazia cuspir sangue pela boca. Dom! 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 O sino azul continuou a tocar e Ansem continuou a se contorcer, escorrendo sangue de sua boca. Ele usou o Dongguan Sutra o melhor que pôde, para lutar contra o dano causado pelo alto badalar do sino. Embora o Dongguan Sutra fosse poderoso, não fornecia alívio suficiente para conter o barulho. A energia dentro de Ansem enlouqueceu, e o caos interno destacou cada veia que percorria seu corpo. Uma veia verde, em particular, começou a se expandir em seu corpo, parecendo prestes a romper. Algumas de suas veias menores já estavam quebradas, o que tingia sua pele de vermelho. Foi uma visão assustadora de testemunhar. A centopeia de sangue não estava melhor. Em sua agonia, ele se contorceu no chão, derrubando muitos prédios. Sua loucura só gerou mais barulho. O sino azul parecia causar dano a qualquer criatura que o ouvisse. Quanto mais energia uma criatura tinha, mais dano ela sofria. A centopeia de sangue deve ter sido uma supercriatura de segunda geração. Sua energia era incrivelmente poderosa, mas não resistiu ao barulho do sino e, como resultado, sua energia foi perturbada.
Suas entranhas estavam uma bagunça, pois sua energia causava o caos por dentro. A centopeia girava e girava loucamente. O anjinho, porém, não foi afetado. A energia de seu corpo exalava uma presença sagrada e, por causa de sua pureza, o sino não poderia causar danos a ela. Mas o anjinho ainda tinha que lutar contra o barulho e não podia fazer mais nada. Tosse. Ansem soltou outra quantidade insalubre de sangue. Seu Dongguan Sutra mal conseguia lidar com o barulho, mas faltava preparo físico. Como tal, ele não poderia lidar com isso tão bem quanto o anjinho. O Adiraide não era um animal de estimação protetor, então não havia nada que ela pudesse fazer por Ansem. Então Ansem continuou a tossir sangue com a sensação de que seu corpo iria implodir. Ele sabia que as coisas não estavam indo bem e sua situação era terrível. Ele tinha que pensar em algo. Ele estava usando sua super armadura, mas ela não oferecia resistência ao badalar do sino. De repente, a mente de Ansem voltou ao Berserk Devil Unicorn que havia terminado de evoluir. Ele o convocou antes de considerar se funcionaria ou não. A fumaça negra girou em torno de Ansem como um buraco negro. O pulso sônico atingiu a fumaça negra, o que fez com que um pouco dela evaporasse. Seu desaparecimento revelou levemente Ansem, consumido pela fumaça protetora. Mas quando o barulho parou por um momento, a fumaça negra rejuvenesceu totalmente. Era como um escudo protegendo Ansem. Através da proteção da fumaça negra, Ansem não se sentiu tão afetado pelo toque do sino. Agora, seu Dongguan Sutra foi capaz de combatê-lo. A discórdia de sua energia começou a ferver e se acalmar enquanto as veias relaxavam e voltavam ao seu tamanho e forma normais sob sua pele. Isso é uma coisa boa. Ansem ficou muito feliz. Ele então pensou consigo mesmo, se o Devil Unicorn pode bloquear ataques elementais, isso significa que o barulho do sino é um tipo especial de elemento em si. Dom! 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 O sino azul tocou mais 9 vezes. O barulho parecia como se estivesse balançando o mundo inteiro. Aqueles que ouviram sentiram como se pudessem morrer a qualquer momento. A centopeia de sangue estava se contorcendo no chão e consistentemente vomitava sangue de sua boca devido à discórdia em seu corpo. Depois de 9 vezes, o sino parou. Não houve mais barulho. Mas isso só levou Ansem a descobrir algo ainda mais assustador. O sino azul estava vivo. Começou a voar e, parecendo pronto para esmagar Ansem, de repente foi direto para ele sem motivo. Dentro do sino azul havia uma corrente de metal azul e, na parte inferior da corrente, uma campainha de metal azul em forma de cone. A campainha era a razão pela qual o sino havia tocado. Felizmente, a energia de Ansem não estava mais confusa e ele podia se concentrar. Rapidamente, ele saltou e rolou para longe, desviando do sino azul que tentou cair em cima dele. Felizmente, o sino não foi tão rápido quanto ele temia, o que permitiu a Ansem desviar do ataque. O sino azul errou Ansem, mas não tentou novamente. Ele imediatamente parou de ir atrás de Ansem e foi atrás da centopeia de sangue. O sino girou e girou como um pires. Quando chegou, o sino que era tão alto quanto um humano mudou sua forma. Enquanto pairava sobre a centopeia contorcida, expandiu-se até ficar grande o suficiente para consumir toda a criatura. Ver isso deu a Ansem calafrios. Estrondo! O sino azul pousou no topo da centopeia retorcida e então Ansem ouviu ruídos vindos de dentro. Ele ouviu a centopeia tentando escapar da armadilha do sino. O barulho que emanava da campainha não era diferente do toque que ele ouvirá antes. Cada tom era um choque, e Ansem tinha apenas seu Devil Unicorn para repeli-lo. Claro, não foi tão eficaz quanto os ruídos anteriores, pois não era um pedágio adequado. Esses ruídos foram criados pela centopeia em pânico e, como tal, o Devil Unicorn poderia bloquear cada pulso. Ansem observou cuidadosamente o sino mais uma vez e não viu nada muito estranho. Muitos padrões, formas e símbolos de insetos foram gravados como adornos no sino. Por mais fascinantes que fossem,
Ansem não tinha ideia do que significavam. A centopeia de sangue continuou lutando por dentro por meia hora, até que seu barulho gradualmente enfraqueceu. Depois de mais meia hora, não havia mais movimento para ser ouvido. Ansem finalmente viu o sino azul se mover novamente. Ele girou no ar novamente antes de encolher até seu tamanho inicial. Quando estava tão alto quanto um humano novamente, foi para o anjinho. Desde o seu tempo sob o sino, a centopeia de sangue agora se tornou nada além de ossos. Parecia que estava morto há muitos anos, assim como os ossos que Ansem tinha visto antes. Mas o anjinho não foi ameaçado. Ela se esquivou do sino que se aproximava com facilidade e então o golpeou fortemente com sua grande espada. Uma fenda profunda foi deixada na lateral do sino, o que fez o objeto se contorcer para trás e liberar mais de seus horríveis sons de badalação. A energia do anjinho ficou confusa como resultado, e ela teve que lançar sua habilidade de fluxo de energia para aliviá-la. Ela não conseguiu evitar o ataque do sino devido a isso, e tudo que ela viu foi o sino girando em sua direção. O anjinho apressou seu lançamento e foi capaz de reprimir sua turbulência interna e escapar da batida do sino com tempo suficiente. Ainda assim, por exercer tanto esforço, sua energia ficou ainda mais confusa. Ansem então decidiu convocar o anjinho de volta ao Mar da Alma, o que fez o sino perder o alvo. Mas depois que o anjinho desapareceu, ele não voltou sua atenção para Ansem como antes. Simplesmente voou de volta para a torre do sino e se recolocou. O que é isso? É uma supercriatura. Ansem ficou pasmo. Além disso, ele não conseguia pensar no que mais poderia ter sido. Ansem nunca tinha ouvido falar de uma supercriatura usando sinos para matar pessoas antes. Capítulo 724 – Grande Recompensa. Ansem olhou para o sino mais uma vez e então caminhou perto do cadáver da centopeia de sangue. Quando Ansem o tocou com um pouco de força, ele se desfez em pó. A essência desta centopeia de sangue foi drenada pelo sino. Ansem ficou surpreso. Claramente, o sino monstro usou o som do pedágio para ferrar com os fluxos de energia de suas vítimas em potencial. Quando as pessoas ou criaturas estavam com dor e lutando com a confusão de sua energia descontrolada, o sino voava para cobri-los. Isso foi o que aconteceu com a centopeia de sangue. Um inimigo tão terrivelmente poderoso foi completamente drenado de sua essência em menos de uma hora. Ansem agora sabia que o sino era uma coisa assustadora. Mas, felizmente, foi lento. E se você pudesse repelir o barulho, não precisaria ter muito medo do demônio. O sino azul atacou Ansem apenas uma vez, e depois que ele se esquivou, não tentou pegá-lo novamente. Tinha alguma inteligência, isso era certo. Provavelmente percebeu que Ansem era muito ágil para isso, e não adiantava ir atrás dele. Que supercriatura estranha! Eu me pergunto que tipo de alma animal eu receberia se a matasse. Ansem deu outra olhada no sino azul, a careta de ganância rastejando em seu rosto. Mas matar o sino não seria fácil. Simplesmente atacá-lo geraria o som que perturbava os fluxos de energia, ferir o monstro significava ferir a si mesmo. Teria que haver outra solução para matá-lo. Era uma pena que o anjinho não fosse um espírito. Se ela fosse um espírito, ela mesma poderia usar a alma da besta Devil Unicorn. Com a proteção do Devil Unicorn, sua energia não seria interrompida e ela poderia lutar contra o sino com todas as suas forças. Mas ela não era um espírito, ela era um animal de estimação. Como resultado, ela não conseguiu usar nenhuma alma de fera. Ansem continuou a observar o sino por um bom tempo, mas não conseguiu encontrar uma solução melhor. Ele convocou seu anjinho novamente e fez com que ela atacasse o sino azul mais uma vez. Dom! O anjinho tocou o sino com toda a sua força, e ele tocou com seu som miserável. O golpe deixou uma marca decente no sino, no entanto, e ficou furioso em resposta. Voou loucamente em direção ao anjinho, tentando engoli-la. Ansem imediatamente devolveu seu anjinho. Tendo perdido seu atacante, o sino voltou para a torre e se recolocou.
Isso pode funcionar. Ansem ficou agradavelmente surpreso. Ele convocou novamente seu anjinho e a fez atacar o sino mais uma vez. Ele queijou dessa maneira, muitas vezes. O sino estava coberto de fendas e cortes profundos em pouco tempo. Quando o sino perdeu toda a paciência com seu atacante fantasma, ele começou a tocar sozinho. Dom! 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 O barulho horrível do sino ecoou pelo abrigo e além. Ansem colocou o anjinho de volta no Sea Soul e usou o Dev Unicorn para se proteger do efeito do barulho. Depois de um tempo, a campainha parou de tocar. Então, Ansem voltou ao assunto. Ele convocou seu anjinho e pediu que ela atacasse o sino mais uma vez. Depois que ela atacou, o sino azul decolou em voo. Desta vez, estava se afastando do abrigo, como se quisesse fugir. Ansem não queria isso, então ele ordenou que o anjinho perseguisse. Dom! Outro som de toque rompeu, e o anjinho congelou no ar. Felizmente, Ansem foi capaz de convocá-la de volta no tempo. Parece que ainda é capaz de dobrar, mesmo durante o voo. No entanto, o som é definitivamente mais fraco do que quando estava parado. Ansem esperou até que o sino parasse de tocar antes de retomar a perseguição. O sino azul não voou muito rápido e ele conseguiu alcançá-lo, mesmo com suas asas de sangue sagrado. Ao se aproximar, convocou seu anjinho para atacá-lo novamente. Através das montanhas, o som de um sino com defeito ecoou por toda parte. Nenhuma criatura ousou se aproximar dos caças aerotransportados. Ansem agora sabia o significado de tudo tem retorno. Ansem e o anjinho foram incapazes de lutar contra a poderosa centopeia de sangue, mas com um pequeno esforço, o sino azul conseguiu fazer o que eles não conseguiram. E agora, o sino era aquele que estava sendo perseguido por Ansem e o anjinho. Ansem seguiu atrás dele e usou sua aura Dongguan para escanear o sino. Ansem não conseguia sentir uma força vital no sino azul o tempo todo. Ele só pôde sentir quando o sino começou a tocar. Ansem, ao observar o fluxo de energia, achou muito estranho. Ansem e o anjinho o perseguiram por 1000 milhas. Havia inúmeras marcas raspadas em todo o corpo do sino, e eles perderam a conta de quantas vezes o tocaram. Eventualmente, no entanto, a vitória foi alcançada quando o sino foi cortado ao meio. Ele não tocou mais após o golpe final e caiu em relativo silêncio. Super Creature Unted, Death Knell. A alma da besta foi adquirida. Sua carne não pode ser consumida, mas você pode coletar a essência Life Geno e obter uma quantidade numérica aleatória de pontos Super Geno, variando de 0 a 10. O anúncio soou na cabeça de Ansem, o que lhe trouxe grande alegria. Mas quando ele olhou para os restos da dobra mortal que havia sido cortada ao meio, ela não desapareceu. Permaneceu onde havia caído. Esse cara pode ser considerado uma supercriatura de segunda geração ou supercriatura de terceira geração. Não me diga que um sino pode produzir bebês, isso seria hilário. Ansem continuou a observá-lo, ponderando se poderia ou não produzir descendentes. Mas ele não se preocupou com a questão por muito tempo antes de tentar recuperar a essência Life Geno. O sino não tinha carne. Além de sua forma externa, havia apenas a corrente de metal e o pingente dentro. Ansem olhou para o pingente e convocou o anjinho. Ele pediu a ela para bater no pingente, que se abriu para liberar sua essência azul Life Geno. Eu vou ficar rico. Um ovo de centopeia e uma essência Life Geno? E a estranha alma besta de Death Knell em cima de tudo isso? Eu ganhei muito hoje. Ansem estava mais do que satisfeito. Ele deu outra olhada nos pedaços quebrados do sino morto, que estavam espalhados. Ele trouxe um saco e juntou todos os pedaços quebrados, esmagando algumas das partes maiores para encaixá-las todas. Então ele convocou seu Golden Roarer e colocou a bolsa nele. Com suas recompensas em mãos, ele se virou para partir. Ansem guardou a essência Life Geno e deixou o anjinho abrir o ovo da centopeia de sangue para ele. O anjinho cortou o ovo e isso soou o anúncio.
Super criatura caçada, bebê dragão de 1000 lâminas. A alma da besta não foi adquirida. Consuma sua carne para obter uma quantidade numérica aleatória de pontos supergeno, variando de 0 a 10. Ansem levantou rapidamente o ovo que havia sido aberto e consumiu a gema que estava dentro. O suco tinha gosto de cocô e era muito bom. Isso o surpreendeu, pois não tinha gosto de nenhuma criatura. Bebê dragão de sangue de 1000 lâminas consumido. Você recebeu um ponto supergeno. Esta notificação tocou algumas vezes e um enorme sorriso apareceu no rosto de Ansem. Por mais que tentasse, ele não conseguia parar de sorrir. Um calor rodou dentro de seu corpo e se misturou com seu sangue. As células sanguíneas pareciam se transformar rapidamente e pareciam diferentes de antes. Quando tudo foi dito e feito, o bebê dragão de 1000 lâminas de sangue deu a Ansem 7 pontos de supergeno, o que elevou sua contagem total de supergeno para 24. Sua forma física sentiu um aumento imediato. Capítulo 725 – Dobre de morte. Depois de consumir o bebê dragão de 1000 lâminas, Ansem passou algum tempo pesquisando o fluxo de energia do sino azul. Se ele pudesse simular seu fluxo de energia, ele poderia absorver sua essência Life Geno. Ansem usou o Dongguan Sutra para simular o fluxo de energia de Defknell e sentiu todo o seu corpo vibrar. Ele ouviu o som de um sino tocando e seu corpo palpitou com o toque. Ansem sacudiu o braço, o que gerou um ruído não muito diferente do dobre de morte. Os sons do sino não afetaram mais Ansem, mas fizeram o Golden Roarer ao seu lado tremer. Isso é interessante. Se eu usar essa habilidade e as pessoas me atingirem, ela deve emitir os mesmos resultados que a dobra mortal. O som gerado deve atrapalhar o fluxo de energia de um atacante. Embora eu não possa simular seu poder original, ainda pode ser útil. Mas esse barulho de sino afeta tudo e todos, pode até machucar meus amigos. Preciso ter cuidado quando e onde usá-lo, para não cometer fogo amigo. Ansem estava bastante interessado no fluxo de energia de Defknell. Ele experimentou por um tempo antes de tentar refinar a essência Life Geno do sino. Quando Ansem começou a refinar a essência Life Geno de metal azul, as células de seu corpo começaram a ficar vivas. Embora a essência Life Geno recebesse o nome da morte, seus efeitos eram proporcionar o renascimento e o fortalecimento dos genes e da própria vida. Quando o processo de refinamento foi concluído, a absorção de Ansem da essência Defknell Life Geno forneceu a ele 8 pontos supergeno. Isso elevou sua contagem supergenômica total para 32. Estas são algumas boas recompensas que recebi. Se isso continuar, não demorará muito para eu maximizar meus pontos de supergen. Mas Ansem teve que se fazer uma pergunta séria. Ele era forte o suficiente para visitar o abrigo de sua mãe? Com seu próprio poder e a ajuda da raposa prateada e do anjinho, poucas criaturas poderiam ameaçá-lo. Como tal, ele poderia considerar ir visitá-la. Embora a jornada para vê-la durasse algumas centenas de milhares de quilômetros, Ansem tinha que ir. Se não o fizesse, não seria capaz de ajudar sua mãe a aumentar seus pontos de supergeno. Se sua mãe pudesse maximizar seus pontos de supergeno, ela teria uma chance muito maior de sobreviver quando se tornasse uma superadora. Tornar-se um superador significava que você obteria mais 100 anos de vida. Quando sua vida útil acabasse, você teria que arriscar em vez de ficar sentado esperando a morte. Ansem agora estava se preparando para pedir a ajuda de Wang Fu. Ele queria estabelecer a estrada que poderia seguir, que o levaria até onde sua mãe morava. Ele poderia matar supercriaturas ao longo do caminho, o que significa que também não seria um esforço infrutífero para ele. Ansem. Quando Ansem passou por um abrigo humano, alguém chamou seu nome. Ansem ouviu a voz e percebeu que parecia familiar. Ele não conseguia, no entanto, lembrar a quem pertencia. Ele se virou e viu um homem grande correndo em sua direção, o que o surpreendeu. Irmão Punho! Ansem gritou quando seus olhos reconheceram o rosto. Ele era um dos líderes do exército do Steel Armor Shelter.
Embora ele nunca tenha passado muito tempo com Ansem, eles tiveram um relacionamento amigável e cooperaram em várias ocasiões. O irmão Fist era amigo de Fang Jingyi, e Fang Jingyi era um dos irmãos mais velhos de Fang Xuexi, que havia crescido com Ansem. O irmão Fist também era um bom amigo de Tang Zinliu. Por isso se respeitavam, apesar de não terem feito muito juntos. Realmente é você. Isso é incrível. O irmão Fist estava entusiasmado, mas Ansem não sabia por que estava tão extasiado em vê-lo. Ele se aproximou de Ansem e lhe deu um grande abraço. Ansem congelou, pensando que ele estava sendo muito apaixonado em sua saudação. O abraço foi forte e ele pensou que suas costas poderiam quebrar se o homem o apertasse com mais força. Irmão Fist, eu sei que você me ama. Mas eu sou um heterossexual furioso, e isso está ficando um pouco estranho. Ansem escapou de seu alcance. Ansem era bastante alto, mas o irmão Fist era ainda mais alto, com cerca de 2 metros de altura. Você se sente estranho? Eu não. O irmão Fist deu um tapinha no ombro de Ansem, sorrindo enquanto falava. Ansem imediatamente sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando olhou para ele. Fist riu e disse, eu te amo. Eu te amo muito. Vê-lo aqui traz lágrimas de alegria aos meus olhos, então por que você não vem me ajudar e Fang leva um abrigo espiritual? Fang Jingyi está aqui. Ansem perguntou, com um tom de surpresa. Eu e ele estamos presos no quadril. Somos como 2 ervilhas em uma vagem. Não posso acreditar que nós 2 chegamos aqui neste lixão, ao chegarmos ao santuário do segundo Deus. Não há recursos aqui, e nem há muitas elites. Eu ainda preciso coletar um tesouro inteiro de pontos genossagrados, então estamos fazendo planos para derrubar um abrigo real para tornar nossas vidas mais fáceis daqui para frente. Há um pequeno número de elites por perto, e achamos que precisaria da ajuda deles. Mas aí vem você, passando por mim? É um golpe de sorte. O irmão Fist puxou os braços de Ansem enquanto ele continuava andando e explicando como as coisas tinham acontecido. A área era um pouco melhor do que o campo de gelo, quando Ansem chegou lá pela primeira vez. Ainda assim, não houve muita mudança desde então. Como resultado, o irmão Fist e Fang Jingyi não viviam felizes aqui. O irmão Fist e Fang Jingyi estavam, portanto, tentando derrubar um abrigo real que residia na base de uma montanha próxima, para que pudessem ter um lugar mais seguro para ficar. Também forneceria a eles uma base antes do resto da montanha. Seria um começo humilde para seus empreendimentos futuros, que incluiriam caçar muitos dos monstros que residiam na montanha ao lado dela. Ansem seguiu o irmão Fist até um abrigo da classe dos cavaleiros. Fang Jianqi estava lá e, quando viu Ansem, teve uma reação semelhante ao irmão Fist e disse, Ansem, o que o traz aqui? Oh, que oportunidade maravilhosa! Estamos tentando derrubar um abrigo real, então você deve se juntar a nós. Ansem sorriu e concordou. Ele seria capaz de obter um novo espírito real e, ao mesmo tempo, ajudar velhos amigos. Ele não via razão para recusar o pedido educado. Fazia muito tempo desde que Ansem coletou um espírito pela última vez, e ele esperava que fosse outro belo espírito feminino. Ela se encaixaria perfeitamente nas fileiras de seu exército da deusa. Eu estava pensando, podemos não ter elites suficientes. Mas com Ansem aqui, podemos alterar um pouco os planos, e como resultado, ter uma chance muito maior de conquistar o abrigo, propôs o irmão Fist com entusiasmo. Legal. Hoje, o pessoal do Thunder Shelter e do Devil God Shelter estão chegando. Quando eles chegarem, podemos discutir qualquer novo procedimento com eles, disse Fang Jingyi, com muita empolgação também. Claramente, eles não tinham ideia de que Ansem possuía um super animal de estimação e havia alcançado o que ele pensava ser de conhecimento comum. Eles apenas acreditavam que Ansem era uma elite velha e comum. Ansem não estragou sua percepção e simplesmente permitiu que eles organizassem tudo. Ele só tinha que ajudá-los e obter o espírito real quando chegasse a hora. Com seu poder,
Não havia possibilidade de ele falhar. Mas quando Fang Jingyi e o irmão Fist trouxeram Ansem para discutir o assunto com os outros, houve divergências. O irmão Fist e Fang Jingyi sabiam que Ansem era uma elite, então eles queriam que ele recebesse uma parte maior. As pessoas do Abrigo do Trovão e do Deus do Diabo, no entanto, não concordaram. Eles insistiram que Ansem era apenas mais um componente da equipe e que ele não deveria receber tratamento preferencial quando se tratava de distribuição de pilhagem. Eles discutiram sobre isso por algum tempo, sem resolução. Se vocês dizem que ele é tão forte quanto ele, então por que vocês dois simplesmente não vão com ele e façam isso sem nós? O pessoal do Thunder Shelter disse, quando começaram a ficar irritados. Capítulo 726. Receio que isso seja difícil. Qian Jian, como você pode dizer isso? Estamos cooperando para derrubar o abrigo juntos, temos muito tempo para discutir isso, disse o irmão Fist, franzindo a testa. Qian Jian, do Thunder Shelter, respondeu, se estamos cooperando, devemos usar o contrato que já assinamos e estabelecemos. Sair em busca de outra pessoa é uma preocupação sua, de onde vêm as recompensas? Diretamente de suas próprias ações. Você não pode nos sobrecarregar com alguém cuja ajuda não pedimos. Por que deveríamos dar-lhe alguma coisa? Com nossa força de trabalho como esta, derrubar o abrigo real nos custará muito. Ansem é uma elite feroz e forte, ele pode garantir nossa vitória. Nossos sacrifícios serão consideravelmente reduzidos por sua presença, garanto-lhe, explicou o irmão Fist. Ansem não estava realmente interessado nessa conversa de corte. Tudo o que ele queria era um novo espírito, e ele teria partido há muito tempo se a possibilidade de ganhar um não fosse uma perspectiva. Dinheiro extra não fazia diferença para ele, então ganhar uma parte não o atraía. Além disso, ele teria a obrigação de ajudar o abrigo no futuro, caso houvesse algum problema. Mas o irmão Fist e Fang Jingyi já haviam mencionado seu suposto desejo de cortar. Mesmo que ele não quisesse nenhuma ação, se ele os corrigisse, não faria nada além de embaraçá-los. Ah, qual é? Quem você acha que é esse cara, Ko? Se ele é tão bom assim, então por que se incomodar em vir nos procurar? Vai e destrua o abrigo sozinhos. Eles podem fazer isso, não podem, Liu. Qian Jian então arrastou o líder do Devil God Shelter, Liu Tai, para a discussão. Liu Tai disse, Qian está correto. Depois que tudo foi supostamente preparado, você é quem trouxe uma pessoa extra para isso. Nossas ações foram liquidadas, portanto, não há necessidade de fazermos uma mudança que o acomodaria. Qian Jian e Liu Tai não estavam cedendo em sua posição, e o irmão Fist e Fang Jingyi não puderam retirar sua proposta. Irmão Fang e irmão Fist, vocês podem guardar o abrigo? Ansem perguntou a eles, vendo que sua discussão havia chegado a um impasse. O irmão Fist não tinha certeza do que Ansem queria dizer, mas agora, ele não podia permitir que ninguém acreditasse que ele era fraco. Na verdade, Brother Fist e Fang Jingyi foram os evolutores mais fortes da região. O Thunder Shelter e o Devil God Shelter combinados não teriam forças para enfrentá-los. Eles queriam mais recursos, por isso queriam assumir o abrigo real. Eles já haviam prometido uma grande quantia de seus ganhos para os outros dois abrigos uniformemente, aceitando apenas um terço. Foi uma oferta generosa. Se as coisas fossem feitas corretamente, onde as ações se correlacionassem com o poder real das partes envolvidas no negócio, o irmão Fist deveria ter recebido pelo menos 50% de todo o bolo. Não havia muitas pessoas em sua posição, e o irmão Fist queria derrubar o abrigo com pressa. Portanto, ele concordou em aceitar esse valor menor. Tudo bem. Não há necessidade de cooperar, nós realmente resolveremos isso sozinhos, disse Ansem. Quando Ansem disse isso, todos apenas olharam para ele sem dizer uma palavra. O irmão Fist parecia pronto para dizer algo e moveu os lábios para fazê-lo, mas nenhuma palavra foi pronunciada. Ele pensou que Ansem havia sugerido algo ridículo e, francamente, impossível. Se eles não pudessem aceitá-lo, isso só levaria a problemas.
Mas, novamente, ele não queria parecer fraco e, portanto, conteve o que inicialmente queria dizer. Irmão Fist Fang Jingyi, você realmente confia tanto nesse homem? Qian Jian perguntou, com um tom de desdém. Liu Tai então acrescentou, isso significa o fim de nossa cooperação proposta? O irmão Fist não sabia como responder. Ele olhou para Fang Jingyi, que semicerrou os olhos e disse, sim, é verdade. Tudo bem. Aguardaremos ansiosamente as notícias de como você e sua elite de garotos bonitos se saem na tentativa de conquistar um abrigo real, disse Qian Jian, com um tom estranho. Então, ele saiu, mas não antes de dar a Ansem um último olhar de desaprovação. Liu Tai olhou para Ansem e Fang Jingyi, mas não disse nada. Ele também acabou de sair. Fang, isso é possível, sim. O irmão Fist não tinha muitos antecedentes e não tinha ouvido as histórias recentes das realizações de Ansem. Fang Jingyi sorriu e disse, se Ansem disser que está tudo bem, tudo ficará bem. Esse cara é incrível, ele pode até matar supercriaturas. Fang Jingyi recentemente passou muito tempo em seu abrigo, preparando-se para o ataque. Ele não tinha ouvido falar sobre Ansem possuir um super animal de estimação, mas ele tinha ouvido falar de seu assassinato inicial de uma super criatura. Ele só não tinha certeza se a história era verdadeira. Fang Jingyi também tinha uma história com Ansem e sabia que não diria algo a menos que tivesse absoluta certeza disso. Foi por isso que Fang Jingyi não hesitou em encerrar sua cooperação. Ele matou uma super criatura? Sério? Eu pensei que as pessoas só disseram que uma pessoa da família Ji matou uma, mas isso foi no santuário do primeiro deus. O irmão Fist olhou para Ansem com choque e descrença. Foi apenas sorte. Muitas pessoas sabiam dessa história, então não havia necessidade de mentir sobre a autenticidade do conto. Portanto, ele confirmou. Puta merda, você realmente matou uma super criatura. Ouvindo Ansem dizer isso, o irmão Fist ainda lutou para acreditar nele. Ansem havia chegado ao santuário do segundo deus muito mais tarde do que o irmão Fist, e ele não tinha confiança para matar até mesmo uma criatura de sangue sagrado. Portanto, era muito difícil acreditar que Ansem já tinha o que era necessário para derrubar uma super criatura. Haha, sou apenas um cara de sorte, disse Ansem novamente. Puta merda, de fato. Por que você não disse algo sobre isso antes? Se eu soubesse que você era tão forte, eu nem teria que falar com eles. Você poderia sozinho um abrigo real facilmente. Depois que o irmão Fist teve certeza de que Ansem realmente matou uma supercriatura, ele gritou essas palavras em total alegria. Mas Ansem então olhou para o céu e disse, receio que isso seja difícil. Tudo bem, eu e Fang temos algumas pessoas, e todos podemos acompanhá-lo. Estamos tomando este abrigo real, não importa o que aconteça. Será difícil não incorrer em perdas, mas mesmo se Qian Jian e Liu Tai aparecerem para aproveitar, podemos guardar o local sem erro, disse o irmão Fist. Não, eu quis dizer, é difícil ir agora. Se eu for agora, não voltarei a tempo para o meu almoço, disse Ansem. O irmão Fist e Fang Jingyi congelaram um pouco, mas então Fang Jingyi sorriu e disse, seu bastardo, tentando nos fazer sentir mal. Irmão Fist não se importou com isso, no entanto, e disse, você não precisa almoçar. Se estamos tomando um abrigo real, de que adianta voltar aqui? Vou assar carne e esquentar vinho para você, ali mesmo. Minha família Fist faz a melhor carne grelhada, eu quero que você saiba. Tudo bem então, vamos lá, disse Ansem. Temos 8 pessoas com um condicionamento físico de mais de 100. E temos mais de 100 pessoas com um nível de condicionamento físico acima de 60. Gostaria de separá-los? Irmão Fist perguntou a Ansem, já que agora o afirmavam como seu líder. Depende de você. Se você gostaria de caçar mais criaturas, então traga mais. Se você não precisa matar todos eles, então apenas traga pessoas suficientes para assumir o abrigo. Ansem sorriu. O irmão Fist estava congelado.
Ouvindo o que Ansem disse, parecia que eles não teriam que trazer ninguém. Fang Jingyi sorriu e disse, traga Wang Yagao e seus homens. Vamos pegar o abrigo, mas não mataremos as criaturas lá, caso Qian Jian tente tirar vantagem de nossa vulnerabilidade. Capítulo 727 O Trovão irrompe. Fist e Fang Jingyi estão loucos? Eles realmente vão tentar conquistar o abrigo apenas com seu próprio povo. Qian Jian e Liu Tai, depois de ouvir a notícia de seu esforço, ficaram chocados. Ao sair, eles apenas pensaram que o irmão Fist renegociaria com Ansem e faria com que ele desse um passo para trás. Eles nunca esperaram que eles cumprissem o que haviam dito e, na verdade, fossem para lá apenas com seus próprios homens. Qian Jian e Liu Tai rapidamente reuniram suas tropas e saíram perto do abrigo, para ver como as coisas se saíam para eles. Se eles tivessem a oportunidade, eles emboscariam e tentariam desviar seus esforços. Se o irmão Fist e seu povo fossem feridos durante suas lutas, mas no geral estivessem se aproximando do sucesso, eles imaginaram que poderiam atacar e reivindicar todo o abrigo para si. Quando chegaram, viram o irmão Fist em cima de sua montaria, correndo em direção ao abrigo. Eles estavam se aproximando rapidamente do portão. O irmão Fist não vacilou ou diminuiu a velocidade e simplesmente seguiu a liderança de Ansem na batalha. Eles estavam tentando cercar o abrigo diretamente, atacando o portão principal. O que eles estão pensando? Eles honestamente acreditam que podem assumir um abrigo como este? Liu Tai franziu a testa. Assumir um abrigo pela frente consumiria muita energia, ele pensou. Muitas criaturas saíram do abrigo para saudar seus pretensos conquistadores. Havia lobos, ursos, uma variedade de feras de 10 metros de altura e uma cobra de 50 metros de comprimento. Havia até pássaros, voando para o céu para que pudessem atacá-los de cima. Um pássaro tinha uma envergadura de 20 metros. Ansem estava montando seu Golden Graveler, liderando o cerco. O abrigo espiritual era bastante poderoso, mas ainda era mais fraco que o abrigo da princesa Yin Yang. O espírito também não estava no topo da torre. Tudo o que apareceu diante deles foram legiões de criaturas. Toda essa cena se tornou familiar para Ansem, ao longo de seu tempo como um evoluidor. Sem piscar, ele avançou. Um pássaro de asas verdes voou pelos céus como uma nuvem verde que bloqueou o sol. Sua presença escureceu a região enquanto descia. Ansem não piscou e apenas esperou que ele completasse sua descida. Quando isso aconteceu, ele convocou seu Flaming Hack Spike e o balançou para cima. Com um golpe, o monstro foi cortado ao meio. Sangue e penas dançavam no ar como chuva. Criatura de sangue sagrado caçada, Green Cloud Eagle. A alma da besta não foi adquirida. Consuma sua carne para obter uma quantidade numérica aleatória de pontos genosagrados, variando de 0 a 10. O irmão Fist e os demais, que testemunharam essa cena, ficaram chocados, mas felizes. Eles gritaram em voz alta com grande entusiasmo. Qian Jian e Liu Tai ficaram surpresos ao ver isso. Ver uma criatura gigante de pássaro de sangue sagrado morta em um golpe como aquele era uma coisa assustadora. Ver Ansem e o irmão Fist assaltou o abrigo como um maremoto. Todas as criaturas antes deles foram mortas pelo implacável Hex Spike de Ansem. Tudo o que restou em seu rastro foi sangue e os cadáveres desmembrados das criaturas que defenderam o abrigo em vão. Era impossível avaliar quantas criaturas eles já haviam matado. Uma besta de 10 metros de altura rugiu. Ao se aproximar dele, Ansem saltou das costas de Golden Graveler e derrubou seu Flaming Hack Spike na cabeça da criatura. A arma passou direto, dividindo o monstro em dois, cada lado dividido da besta caindo de maneira separada enquanto um monte de entranhas caía diretamente no chão. Quando Ansem pousou, o Golden Graveler estava ao seu lado. Imediatamente, ele saltou em sua montaria e continuou o cerco. Ele era uma força imparável. Uma cobra de 50 metros de comprimento agora aguardava sua aproximação. Ansem empurrou para ele com seu Hack Spike e jogou para o céu.
Enquanto ainda estava no ar, Ansem o cortou e cortou em uma chuva de pedaços de cobra, que caíram no chão com ruídos surdos. Cada peça deixou um buraco profundo. Inúmeros lobos e ursos foram mortos sem trégua, seus restos carbonizados iluminando o campo de batalha. O cara era uma máquina de matar e, em segundos, estava bem na entrada do abrigo. Qian Jian e Liu Tai haviam feito planos para se esgueirar em algumas mortes fáceis, mas não fizeram nenhum movimento. Eles ficaram congelados em choque absoluto com o que acabaram de testemunhar. Tantas criaturas de sangue sagrado foram desperdiçadas, como galinhas e porcos em um matadouro. O exército inteiro não diminuiu a velocidade por um segundo e imediatamente abriu caminho para dentro. Quem é esse homem? Qian Jian e Liu Tai fizeram perguntas na retaguarda. O irmão Fist Fang Jingyi, por outro lado, ficaram surpresos. Eles sabiam que Ansem era forte, mas não tão forte. Sob a pressão de sua miserável arma flamejante, nenhuma única criatura teve a oportunidade de revidar. Golpe após golpe sangrento, sua abordagem não foi interrompida. Sem nenhuma adversidade verdadeira, Ansem os entregou rapidamente ao Salão dos Espíritos. Lá, eles viram uma figura vestindo uma armadura de aço. Essa pessoa tinha 4 metros de altura e empunhava um machado maior que uma porta. Ele era como um robô de metal, vigiando a proteção do Salão dos Espíritos em sua entrada. Ele era o espírito deste abrigo. Ansem desmontou do Golden Graveler quando o Hack Spike em sua mão começou a girar. Ele girou cada vez mais rápido quando Ansem se aproximou do espírito, até que as chamas se tornaram um tornado controlado afixado em sua arma. O espírito rugiu e ele baixou seu machado na direção de Ansem com ambas as mãos. Dom! O Flaming Hack Spike golpeou o machado grande, quebrando a lâmina no processo. O Flaming Hack Spike não parou por aí, perfurou a armadura do espírito e perfurou diretamente em seu peito. Ansem continuou, empurrando o espírito para o salão espiritual. Estrondo! O espírito foi pregado na estátua, mais morto do que morto poderia estar. Ansem nem sequer olhou para o espírito e apenas escalou casualmente o corpo em desintegração que havia sido preso à estátua. Usando-o para melhor aderência, o corpo do espírito forneceu a elevação necessária para Ansem agarrar sem esforço a pedra espiritual embutida na testa da estátua. Eu, príncipe de aço, estou disposto a me submeter e oferecer lealdade absoluta a um novo mestre. Vou me tornar um servo fiel de agora até a eternidade. O gigante de aço ressurgiu através da pedra espiritual e jurou lealdade a Ansem. Ele tirou seu capacete de aço para revelar o rosto de um homem robusto com longas mechas de cabelo preto. Ansem colocou a pedra espiritual contra a testa e, sob a luz forte, a pedra espiritual combinou com a entidade do príncipe de aço. Então, ele foi para o mar da alma de Ansem. O público de Ansem ficou boquiaberto. Desde o início, quando eles atacaram o portão, até agora, alcançando sem esforço o Salão dos Espíritos e seu mestre para finalizar a conquista, tudo aconteceu em menos de 1 hora. Foi puxado sem problemas, em um ritmo incrivelmente rápido. As pessoas que seguiram o irmão Fist Fang Jingyi olharam para Ansem com grande choque e ficaram quase traumatizadas pelas repetidas surpresas que Ansem estava entregando. Os únicos em maior choque foram Qian Jian e seu povo. Acenda o fogo, é hora de festejar. O abrigo real é nosso. O irmão Fist trouxe o vinho que havia escondido em sua montaria. Ele levantou e tomou um grande gole. Enquanto as pessoas se aqueciam, seguindo suas surpresas de parar o coração, elas começaram a aplaudir com uma alegria avassaladora. Muitas pessoas se prepararam para perder não apenas a vida de seus amigos, mas também suas próprias vidas. Ninguém esperava que eles sobrevivessem sem uma única fatalidade, muito menos um único arranhão. Qian Jian e Liu Tai observaram o restante das criaturas fugirem do abrigo, profundamente arrependidos de sua decisão anterior. Eles não esperavam que o irmão Fist encontrasse alguém tão forte, que pudesse praticamente sozinho toda a conquista de um abrigo real. Com profundo pesar, eles desejaram ter aceitado os novos termos.
Se tivessem, estariam lá dentro se divertindo com a vitória ao lado deles. Mas agora era tarde demais para eles dizerem qualquer coisa, e eles sabiam que o irmão Fist não compartilharia o abrigo real com eles. Capítulo 728 – Um animal de estimação que suga sangue. O irmão Fist e Fang Jing insistiram em fornecer a Ansem uma parte da renda futura do abrigo. Depois que um contrato foi assinado, os termos eram para eles pagarem uma quantia fixa no final de cada ano. Ansem permaneceu no abrigo por uma noite, mas rejeitou o pedido do irmão Fist e Fang Jing de que ele ficasse por mais tempo. Ao sair, ele voltou para o abrigo da deusa. Além do príncipe Steel, Ansem também conseguiu obter a alma da besta da cobra gigante. Era uma alma de besta de sangue sagrado de metal Bone Snake que assumiu a forma de uma lança. Era uma arma decente. Claro, Ansem não tinha mais utilidade para as almas das bestas de sangue sagrado, então ele decidiu vendê-las ou pelo menos negociá-las em algum momento, se uma proposta ou item atraente chamasse seu interesse. Ansem montou seu Golden Graveler através do Isefiel. Em suas mãos, um sino de metal azul descansava. Esta era a alma da besta do dobre de morte, e era uma alma da besta de estimação. Quando Ansem o segurou na mão, parecia um sino de brinquedo. Vendo isso lá agora, ninguém jamais compreenderia como deve ter sido testemunhar tal coisa matando a centopeia de sangue da maneira que aconteceu. Quando Ansem ganhou esse animal de estimação, ele se perguntou como iria alimentá-lo. Ele não achava que poderia consumir carne. Depois de conquistar o abrigo, Ansem tentou pingar o sangue de criaturas de sangue sagrado no sino. O resultado pareceu um sucesso, pois o sangue foi absorvido pelo sino, que logo em seguida começou a brilhar. Foi quando Ansem percebeu que o sino bebia sangue. Mas não bebeu sangue velho. Parecia apenas reagir ao sangue de criaturas de sangue sagrado. Semelhante ao anjinho, era um comedor exigente. Ansem se perguntou-se, como com o anjinho, o sangue sagrado não seria suficiente para obrigar sua evolução. Ele pensou que provavelmente exigiria sangue de super criatura para evoluir para um animal de estimação no modo de batalha. Se esse cara evoluir para o modo de batalha, pode ser tão assustador quanto o dobre de morte original. O coração de Ansem estava esperançoso com o pensamento. Para Ansem, derrubar supercriaturas não era mais uma tarefa impossível. Portanto, tentar evoluir o Death Knell através do método que ele teorizou não seria uma tarefa muito difícil. Em seu retorno ao campo de gelo, Ansem encontrou Wang Yuan. Ou melhor, Wang Yuan avistou Ansem e correu até ele. Chefe, você poderia gentilmente me vender a essência Life Geno? Wang Yuan perguntou, com um olhar de esperança. O monstro que guardava a fonte de sangue foi morto pela princesa Yin Yang depois que Wang Yuan o afastou. Nenhum corpo foi deixado para trás, apenas uma essência Life Geno. Claro. Você ainda não sacou seus 30% de antes, e depois da última caçada, você deve mais 20%. É seu, se você puder desembolsar os outros 50% do que custa. Mas você deve também manter o item em segredo. Você não pode contar a ninguém que praticamente o roubou da família Zhao. Se eles descobrissem que roubamos sua supercriatura, não posso imaginar que eles fariam algo gentil conosco, disse Ansem. Entendo. Vou contar a história de que essa essência Life Geno pertencia a uma criatura que encontramos e lutamos juntos. Vou contar isso para minha família também. Além de você e eu, ninguém mais pode saber, Wang Yuan disse, com uma voz carregada de entusiasmo. Ansem revirou os olhos. Zero estava presente, e ela certamente estava ciente de qual criatura havia derrubado a essência Life Geno. Ele parecia ter se esquecido da existência dela. Mas independentemente disso, Ansem acreditava que não admitiria a verdade para ninguém. Sua própria pele estaria em risco se ele o fizesse, sem mencionar que sua posse de uma essência Life Geno tirada da família Zhao prejudicaria sua própria família, se a verdade fosse revelada. Isso não sugeria que Ansem tinha medo da família Zhao. Ansem procurou Anfu Ping-Qin para obter ajuda e trouxe um mapa do santuário do segundo deus com ele.
O abrigo era enorme e, mesmo com os poderes do Ares Martial Hall, era difícil compor tal mapa. Também havia algumas centenas de milhares de quilômetros de regiões desconhecidas. Muitos lugares conhecidos foram marcados como zonas de perigo, e viagens longas só foram feitas mais por causa dos desvios que os viajantes tiveram que fazer para evitar esses lugares traiçoeiros. Essas rotas alternativas frequentemente triplicavam a duração de uma viagem. Mas, infelizmente, havia muitos lugares que não podiam ser evitados. O Ares Martial Hall pagou altos preços de sangue pela cartografia de tais áreas. Poucas pessoas retornaram de aventuras exploratórias de tais lugares, e uma vez mapeados, ninguém jamais ousou retornar. Quando os cartógrafos avistavam a presença de um abrigo superespírito, eles passavam por eles o melhor que podiam. Eles eram lugares terrivelmente perigosos até mesmo para as elites se aventurarem, e viajantes comuns e evolutivos nunca poderiam esperar atravessar o terreno cheio de perigos que englobava os abrigos dos superespíritos. Ansem era mais talentoso, é claro, mas mesmo ele teria que ter cuidado ao viajar pelas regiões dos superespíritos. Pelo menos com supercriaturas, havia todas as chances de que ele pudesse matá-las ou evitá-las. A zona de perigo mais próxima do campo de gelo, onde ninguém foi aconselhado a visitar, era chamada de Deserto Negro. Este lugar era inevitável e ganhou uma associação com a morte certa. O clima lá era terrível e era habitado por incontáveis monstros horríveis. A única maneira de evitar se aventurar pelo Deserto Negro era um desvio que levaria 6 meses para ser percorrido. Mas mesmo assim, a rota alternativa exigiria a evasão de um abrigo espiritual. De muitas maneiras, essa rota alternativa era mais perigosa do que o próprio Deserto Negro. Ansem estava se preparando para viajar pelo Deserto Negro, pois seria muito difícil para ele fazer o desvio. Cortar diretamente seria muito mais seguro para ele, e ele não teria muitos problemas se não houvesse nenhum superespírito por perto. Levaria muito tempo até que ele chegasse a outro abrigo humano, no entanto. Foi por esse motivo que ele disse a Ji Yanran que ficaria ausente por um longo tempo. A eleição presidencial acabou e Ji Rosen tornou-se presidente da aliança. Até Ji Yanran agora estava ocupado, seguindo. Ansem falou com ela por algum tempo, mas ela estava ocupada demais para falar por muito tempo. As mensagens apareciam constantemente, exigindo sua atenção, e havia muita papelada a ser feita. Ansem sentou-se com uma xícara de chá para assistir Ji Yanran trabalhar. Quando ele fez isso, percebeu que nunca havia feito isso antes. Ele nunca se sentou e simplesmente observou seu trabalho. Embora Ji Yanran não fosse muito talentosa quando se tratava de artes de combate, isso não significava que ela não fosse talentosa. Ela era talentosa em muitos aspectos diferentes. Na verdade, Ji Yanran foi bastante notável. Ela era muito boa em lidar com as coisas e não estava longe de ter todas as características de uma líder fantástica. Grandes habilidades de luta eram a única coisa que faltava. Observando seu trabalho ocupado, ele pensou que ter um futuro composto apenas por ele beber chá e vê-la trabalhar não seria um destino ruim. Enquanto Ji Yanran estava trabalhando, ela era atraente de uma maneira diferente. Ela não era apenas uma mulher bonita ou uma amante fraca e dependente de seu homem, ela tinha um forte impulso autoconsciente que a impulsionava. "Por que você está me olhando assim?" Ji Yanran perguntou, percebendo o olhar curioso de Ansem. "É bom ter você perto de mim." Ansem caminhou na frente de Ji Yanran e deu-lhe um beijo profundo na testa. As bochechas de Ji Yanran coraram e ela respondeu perguntando, "O que te faz dizer isso de repente?" "É apenas por causa de como me sinto." "Eu me sinto assim, portanto, estou inclinado a dizer isso." Ansem beliscou o nariz de Ji Yanran e continuou dizendo, "Quanto mais trabalho. Parece que fui encarregado de esgotar um poço inesgotável de trabalho. Trabalhei até meia-noite todas as noites." "Se você está cansado, deve voltar primeiro", disse Ji Yanran. "Está tudo bem. Continue como está, enquanto isso, vou sentar aqui. Voltarei quando estiver cansado."
Ansem reclinou-se na cadeira com sua xícara de chá e voltou a observar o trabalho dela. Ele estava se sentindo bastante relaxado. Depois de um tempo, a cor vermelha no rosto de Jian ainda não havia diminuído. Ela perseguiu Ansem e disse: "Não consigo trabalhar quando você olha para mim desse jeito." Capítulo 729 Fluido genético angelical. Dentro do escritório da corporação Angel Gene, um homem estava sentado atrás de uma mesa. Seu rosto estava sombrio. Zhao Eng e Zhao Aiyan estavam parados na sala, em silêncio. Com as cabeças baixas, eles não ousavam olhar para o homem diante deles. O homem atrás da mesa parecia estar na casa dos 40. Ele era bastante comum na aparência, mas seu corpo exalava uma aura de poder terrível. Cada movimento fraco que ele fazia era intimidador. Apesar de Zhao Eng ser da mesma geração, com o neto ao seu lado, quase não ousava roubar o ar para respirar naquele quarto. Ele era o presidente da Angel Gene, Zhao Seventen. Era um nome muito antiquado, derivado de ser o 7º filho da família. Zhao Seventen tinha muitos irmãos porque quando ele nasceu, os humanos foram encorajados a se reproduzir. Era comum que as famílias tivessem muitos filhos, e isso certamente se aplicava à família Zhao. Os 6 irmãos que vieram antes de Zhao Seventen receberam nomes muito melhores. Mas cada um dos 6 bebês anteriores morreu durante o parto, e apenas Zhao Seventen conseguiu sobreviver. Naquela época, as pessoas ainda eram supersticiosas e os pais permitiam que um médium previsse a vida que Zhao Seventen levaria. A previsão, no entanto, afirmava que Zhao Seventen não sobreviveria aos primeiros 7 dias de sua vida. Esses 7 dias não começaram imediatamente após seu próprio nascimento, mas 7 dias após a morte de seu último irmão. Zhao Seventen morreria 7 dias a partir daquele dia. O médium previu que o azar, que fez os bebês da família Zhao morrerem, terminaria após a morte de Zhao Seventen. Se a mãe fizesse mais bebês, eles viveriam. 7 dias após a morte do 6º irmão, Zhao Seventen quase morreu. Não querendo que ele morresse, sua mãe fez de tudo para protegê-lo. Ela agarrou Zhao Seventen em seus braços e não soltou. Uma mãe, que teve 6 filhos mortos, não iria simplesmente ficar de braços cruzados e assistir seu 7º bebê morrer. Naquele dia, sua mãe o guardou sem descanso. E algo realmente aconteceu, a casa desabou, com mãe e filho dentro. Durante a operação de resgate, a mãe foi encontrada esmagada sob os escombros. Zhao Seventen, no entanto, estava seguro no seio da proteção de sua mãe. Ela morrera, mas ele viverá. Ele estava bem, exceto pelo sangue de sua mãe que o encharcou. Ao ser resgatado, o bebê ainda lambia os dedos e sorria jovialmente. E assim, Zhao Seventen sobreviveu ao seu 7º dia. Através de seus esforços, Angel Gene foi construído a partir do zero, ganhando grande renome para a família Zhao. Originalmente funcionava em uma pequena instalação de pesquisa, mas desde então cresceu e se tornou a entidade Golias que era hoje. Irmão 7º, me desculpe. Eu estraguei tudo. Zhao Eng era velho, mas na frente de Zhao Seventen, ele parecia uma criança pequena e arrependida. Sua cabeça estava baixa e imóvel, ele não ousava olhar para o homem. Todos na família Zhao tinham medo de Zhao Seventen. Cada um deles falou sobre como sua vida tinha sido difícil, e era verdade. Para desenvolver Angel Gene no que era, ele pisou em muitos cadáveres. Quanto mais uma pessoa da família Zhao sabia sobre seus atos, mais eles o temiam. Eles sabiam melhor do que ninguém o quão assustador ele era. E era por causa de quão assustador ele era, cada um deles faria tudo o que ele dissesse sem questionar. O fracasso não é nada. Fracassar é o hábito da humanidade, e maus resultados não são estranhos a ninguém. Mas aqueles que não reconhecem os erros que levaram ao seu fracasso merecem uma resposta dura. Zhao Seventen olhou para Zhao Eng friamente e continuou: então, diga-me, o que levou ao seu fracasso? Zhao Eng, gaguejando e tropeçando em suas palavras, respondeu: sinto muito, mas foi o infortúnio que levou ao nosso fracasso desta vez.
Não esperávamos que a colina da primavera contivesse uma criatura tão asquerosa. E o menino, Ansem, não estava disposto a usar seu super animal de estimação para impedir o avanço da super criatura. Ele também liderou nosso caminho, e foi essa ação que levou às perdas significativas que incorremos. Zhao Wei ainda não havia dito uma única palavra, mas ele contribuiu para ajudar Zhao Eng dizendo, Ansem nos enganou. Se ele não tivesse desenhado a criatura em nosso caminho, não teríamos. Zhao Seventen olhou para ele friamente Zhao Wei e engoliu as palavras que ainda não havia falado. É minha culpa. Zhao Seventen olhou para os dois quando disse isso. Calmamente, ele continuou. Foi meu erro permitir que você enfrentasse o inimigo sem a preparação adequada. Sai agora, mas dê um grito a Zhao Liang. Eu preciso dele. Zhao Eng e Zhao Wei suspiraram pesadamente de alívio. Eles deixaram o escritório de Zhao Seventen como se tivessem acabado de escapar de uma sentença de morte. Não muito tempo depois, um homem alto e de meia idade bateu na porta do escritório. Ele então entrou. Era difícil para as pessoas acreditarem que um homem tão grande e largo, de rosto bronzeado, tivesse o nome de Zhao Liang. O nome não combinava com a pessoa, nem de longe. O presidente tem algum pedido? Zhao Liang perguntou educadamente. Como estão indo os testes do Angel Gene Fluid? Zhao Seventen disse, com um comportamento relaxado. As famílias sempre tinham pelo menos um indivíduo talentoso, e Zhao Liang era um dos membros mais jovens da família de quem ele gostava muito. Zhao Seventen deu a ele muitas tarefas importantes. Ainda estamos no primeiro estágio de testes. Nossos resultados destacaram a presença de uma variedade de questões e problemas. No entanto, tempo é tudo o que eles pedem. Eles consertarão isso no devido tempo, respondeu Zhao Liang. Quantos frascos de teste de primeiro estágio foram formulados? Zhao Sétimo perguntou. Havia 23 deles, disse Zhao Liang. Deus a Zhao Long e seus homens, e mande-os matar Ansem em seu abrigo. Eu não me importo com o que for preciso, Zhao Sétimo ordenou friamente. Mas o fluido do gene do anjo ainda não é estável. Ele tem resultados destrutivos no corpo humano. Se Zhao Long e seu povo usarem, mesmo que tenham sucesso suficiente para realizar sua tarefa, eles podem não viver muito tempo depois. Zhao Liang procurou falar mais, mas o que foi cortado. A família Zhao os alimentou e cuidou deles, até hoje, Zhao Sétimo disse friamente. Ele continuou dizendo, é hora de tentarmos o teste do quarto estágio. Observe Zhao Long e seu pessoal depois que eles usarem o fluido. Os dados que você coletará são imperativos para o sucesso futuro do Angel Gene Fluid. Sim. Zhao Liang não disse mais nada. Despediu-se e foi direto para o 19º laboratório do subsolo. O laboratório estava cheio de muitos pesquisadores ocupados. Nos confins do laboratório havia uma sala de vidro. Dentro dele, um homem grande estava acorrentado a uma cama de platina de aços e, seus 4 membros e torso estavam todos presos com segurança pelas correntes de aços e, impedindo o movimento. Um braço mecânico pairou sobre o homem e injetou um fluido vermelho nele. Por todo o corpo do homem, seus vasos sanguíneos começaram a inchar imediatamente. Seu corpo parecia estar envolto em assustadoras cobras de sangue. Os olhos do homem estavam vermelhos enquanto ele convulsionava e lutava. Ele soltou um grito arrepiante. No topo de sua cabeça, um espinho estranho forçou sua saída. Era estranho, como se de repente tivesse crescido fora de seu cérebro. Katia! Katia! O homem quebrou facilmente as correntes de aços e que o prendiam. Ele se levantou da cama enquanto todos os músculos de seu corpo inchavam. Sua respiração era áspera e ele caminhou lentamente em direção à parede de vidro. Com seus olhos vermelhos, ele encarou os pesquisadores do outro lado. 803, você pode me ouvir? Zhao Liang pegou o microfone para falar na sala transparente e selada. Sim. Embora o homem parecesse um monstro aterrorizante, ele ainda podia ouvir e responder. Sua voz estava um pouco trêmula.
O professor ao seu lado ficou extremamente feliz e proclamou: outro caso de sucesso. Nossa taxa de sucesso agora atingiu 95%. Zhao Lian sorriu para o professor e disse: Professor, me dê o resto do fluido do gene do anjo. Capítulo 730 Shura do chifre de sangue. Ansem estava se preparando para sua jornada. Seu caminho para o deserto negro provavelmente seria livre de problemas, mas as dificuldades começariam depois que ele entrasse naquela terra. Ele teria que cruzar aquela região perigosa antes de chegar a outro abrigo humano onde pudesse reabastecer suas provisões. De acordo com as previsões do Ares Martial Hall, se nada de errado se apresenta-se, Ansem levaria 1 mês para cruzar o deserto negro. Se surgissem problemas, ninguém sabia se ele sairia ou não daquele lugar novamente. Wang Fupinqin aconselhou Ansem a não ir, dizendo que sua mãe estava em um grande abrigo humano e que não havia perigo ali. Mesmo que Ansem quisesse dar algo a ela, ele poderia ter enviado por meio de entrega. Ele não precisava ir pessoalmente. Mas Ansem sabia que o que ele queria dar à sua mãe não era algo que ele pudesse negociar facilmente, era por isso que ele queria ir lá e visitá-la pessoalmente. Não se preocupe, eu tenho um super animal de estimação. Vou ficar bem. Ansem sorriu para Wang Fupinqin enquanto falava com ela no comunicador. Wang Fupinqin apenas suspirou em resposta e disse: Não subestime aquele lugar. Nosso povo viajou para lá apenas uma vez. Uma equipe composta por 100 pessoas foi enviada, mas apenas 2 conseguiram sair meio vivas. Aqueles que conseguiram sair nem tinham certeza de como eles fizeram isso. O relato deles detalhava um encontro com um dragão negro no deserto negro. Mas outro monstro engoliu o dragão negro, e parecia uma fênix. Eles falaram de montanhas que se moviam, poços nas areias que consumiam criaturas e coisas piores. Esse lugar é muito perigoso para qualquer um se aventurar sozinho. Como dragões e fênix podem existir neste mundo? Isso não é mitologia, eles são apenas criaturas. Essas bestas de que você fala são provavelmente supercriaturas, na pior das hipóteses. E não é como se eu não tivesse matado uma supercriatura antes. Ansem sorriu novamente. Sei que minhas tentativas de influenciar sua decisão de ir para lá são inúteis, mas ainda assim, gostaria que você pensasse sobre isso e talvez reconsiderasse, disse Wang Fupinqin. Sênior, quando eu chegar ao outro lado, aguarde meu relatório. Vou me certificar de entrar em contato com você e informá-lo sobre meu sucesso em passar por isso. Mais uma vez, Ansem sorriu. Ok, se você é tão determinado, que tal transportar algumas almas de feras em meu nome? Wang Fupinqin perguntou, com um sorriso irônico. Depois que seus preparativos foram concluídos, Ansem trouxe a raposa prateada e deixou o abrigo da deusa. Ele viajou na direção da Montanha do Diabo e, uma vez lá, planejou desviar e seguir em direção ao Deserto Negro. Mas depois de chegar à trilha que subia sobre a Montanha do Diabo, ele franziu a testa. Imediatamente, ele não se sentiu seguro. Eu percorri esta trilha muitas vezes, não deve haver uma ameaça. E eu não sou Wang Yuan, então não posso ter o azar de ter o infortúnio sobre mim. Apesar de Ansem pensar isso, ele abriu seu Dongguan Sutra para escanear o ambiente circundante em busca de forças vitais. Ele queria ver se havia alguma criatura poderosa nas proximidades. No segundo seguinte, o rosto de Ansem mudou. Ele sentiu a presença de muitas criaturas poderosas por toda parte. Ele podia sentir a força dessas criaturas, mas não sabia dizer o que eram. Ainda assim, apenas sentir essas forças vitais foi o suficiente para fazer Ansem quase entrar em pânico. As energias que ele sentia eram maiores que as de criaturas de sangue sagrado, mas não exatamente no reino das supercriaturas. Ansem ficou mais do que surpreso, porque nunca havia sentido algo assim antes. Cada uma das forças vitais energéticas era diferente, mas quando ele olhou mais profundamente, as forças pareciam comparáveis à sua própria força. A aptidão de tudo que o esperava tinha que ser de pelo menos 200. Mas este era um número estranho,
Criaturas de sangue sagrado não atingem tais níveis, e supercriaturas nunca foram tão baixas. Até a raposa prateada teve uma leitura de energia mais forte. Havia mais de 20 dessas forças vitais também. As coisas estavam tomando um rumo estranho. O que é isso? Ansem continuou a escanear sua vizinhança e percebeu que as presenças estavam se aproximando dele rapidamente. Então, ele viu algumas pessoas aparecerem diante dele de uma floresta próxima. Quando Ansem viu essas pessoas emergirem, ele não pôde deixar de gritar, Shura! Como isso é possível? Ansem viu que cada pessoa tinha um chifre saindo de sua cabeça, o sinal de um Shura masculino. Mas os Shura não podiam existir neste lugar, pois não podiam usar as almas das bestas. Mas tão claro quanto o dia, Ansem podia vê-los vestidos com armaduras de alma de besta, empunhando armas de alma de besta. O que é isso? O que está acontecendo? Por que os Shura estão aqui, no abrigo? Os Shura descobriram como sobreviver aqui neste mundo. Ansem ficou chocado. Se o que ele estava vendo fosse verdade, então a humanidade certamente estava condenada. Rapidamente, porém, Ansem percebeu que algo estava errado. Embora tivessem chifres, semelhantes ao Shura, suas cores estavam apagadas. Os chifres de um Shura podiam ser pretos, brancos, dourados e roxos. Não havia chifres vermelhos, que era o que ele estava vendo agora. No entanto, os chifres daqueles que ele estava observando agora claramente não eram enfeites ou algum acessório ou aparelho estranho, eles se projetavam dos ossos de seus crânios, assim como os pertencentes ao Shura. Se fossem humanos, devem ter consumido pontos supergeno. Caso contrário, sua energia não seria tão forte quanto era. Eles eram muito mais fortes que os humanos. Voxos! Um dos Shuras com chifres de sangue soltou uma flecha de um arco de alma animal. A flecha voou diretamente para Ansem com poder assustador. Rachou o ar em dois e se aproximou dele rapidamente. Dom! O Adiraide apareceu na frente de Ansem e quebrou a flecha da alma da besta. Mas isso não apaziguou nem deixou Ansem mais feliz, se alguma coisa, isso fez parecer mais sombrio do que nunca. O poder da flecha era quase tão forte quanto o que o próprio Ansem poderia alcançar. Quem são vocês? Ansem chamou, ansioso para saber se eles eram ou não Shura. Somos nós que viemos matá-lo, respondeu friamente o homem que disparou uma flecha. Ele fez um gesto com a mão e ele e seus 22 compatriotas com chifres de sangue atacaram Ansem. Do outro lado do Picos, Aolian estava segurando um par de binóculos. Ele observava cada pequeno movimento com grande interesse e registrava os resultados. Primeiro estágio, Endiogene Fluid contra um super animal de estimação. Vamos ver o que acontece. Aolian parecia animado e ansioso para descobrir o que iria acontecer. Mas Aolian sabia que esses evolutivos, apesar de terem um nível de condicionamento físico acima de 100 e terem consumido Endiogene Fluid, ainda não teriam o que era necessário para derrubar uma supercriatura. Afinal, seu alvo principal era Ansem. Mas não importa o quão forte fosse o super-animal de estimação, havia apenas um deles. Não seria capaz de proteger Ansem quando ele estivesse cercado. É uma pena, no entanto. É uma pena que eu deva sacrificar Zaolong e todo o seu povo por matar aquele Ansem. Deveríamos ter perdido esses guerreiros contra uma supercriatura. Zaolian sentiu pena porque a alma da besta desapareceria no vazio após a morte de Ansem, e Zaolong não seria capaz de testar sua coragem contra o super-animal de estimação. As pessoas que consumiram o fluido do gene do anjo também eram homens mortos andando. Eles não poderiam servir a nenhum propósito no futuro. Dom! A Adiraide balançou sua espada enquanto Zaolong e seu povo se aproximavam com pressa. Em formação, eles pareciam prontos para lidar com o ataque. O Adiraide era uma força realmente poderosa e opressiva, mas matá-los em um curto espaço de tempo seria difícil. 8 das pessoas com chifres de sangue cercaram Ansem. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site.
Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.